Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta no sinal aberto da TVA, na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo canal da Assembleia no YouTube, @AssembleiaSC. E o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na manhã de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando foi aprovado uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que agora segue tramitando para plenário, falando sobre o sistema de proteção social dos militares aqui de Santa Catarina. Qual é o objetivo dessa PEC, então, Marcelo? Deluana, a PEC, ela basicamente adapta o texto da Constituição Estadual ao que já consta na Constituição Federal. Adaptação, aliás, mudança essa que foi feita em 2019, quando da aprovação de uma série de projetos, entre eles o da reforma da Previdência, nós também tivemos a aprovação de questões relativas à previdência dos militares estaduais. E o deputado Coronel Mocelin, que é o autor dessa PEC, encaminhou essa PEC, que agora será votada em plenário, com o intuito de fazer essa adaptação ao texto estadual e também incluir a obrigatoriedade da inclusão nesse sistema de proteção dos policiais militares, dos policiais ativos, dos inativos e também dos pensionistas. Como você falou, então, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para a votação em plenário, Marcelo. É uma PEC, né? Votação em 2 turnos, necessário no mínimo 24 votos pela aprovação. E a simples aprovação dessa PEC não implica a inclusão imediata desse sistema de proteção. O governo vai ter que, inclusive, mandar um projeto de lei para tratar especificamente da criação desse sistema de proteção social aos PMs e também aos bombeiros militares. Isso, então, na manhã de hoje, a nossa equipe de jornalismo continua acompanhando esse tema e também na manhã de hoje teve início na cidade de São José, aqui na Grande Florianópolis, um congresso de municípios, associações e consórcios aqui de Santa Catarina, um congresso promovido pela FECAM, Federação Catarinense dos Municípios aqui do estado. Qual é o objetivo desse evento que começou hoje, Marcelo? Evento de 3 dias, começa hoje, vai até a próxima quinta-feira. E o objetivo é atualizar os municípios, os gestores municipais, vereadores, prefeitos, enfim, todos aqueles que estão envolvidos com o dia a dia dos municípios e desses consórcios intermunicipais e dessas associações que fazem esse trabalho de interligação entre os municípios, com tudo aquilo que é de mais moderno, principalmente na área de gestão pública. As palestras, os eventos relacionados a esse congresso, eles estão focados em 3 eixos: inovação, sustentabilidade e boas práticas. E vários temas serão tratados, como a transformação digital, licenciamento ambiental, assistência social e também a questão da regularização fundiária, mas também temos outros temas que vão ser abordados. Exatamente, Marcelo. Entre esses outros temas que serão abordados está a participação da Assembleia Legislativa, que vai falar sobre a implantação aqui no Parlamento do Observatório da Violência contra a Mulher. A gente conversou com a delegada Cláudia Regina Bernardi da Silva, que falou sobre essa implantação. Acompanhe. O Observatório participará do painel Caminhos de Consolidação da Rede de Proteção às Mulheres. Com outras 5 entidades, falará do que é necessário, do que ainda precisa ser construído em termos de dados, de políticas públicas, de ações para combater e proteger as mulheres vítimas de violência. Lembrando, Deluana, e também a quem nos assiste, que a participação da Assembleia se dará com outras entidades que fazem parte do Observatório e será na tarde desta terça-feira, no evento que acontece no município de São José. Exatamente, município de São José. Então, como o Marcelo falou, são 3 dias de evento. A gente também vai acompanhar e trazer mais notícias do que é debatido nesse congresso promovido pela FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. E a gente tem novidades aqui também em relação à CPI do aborto, que vai ser realizada pela Assembleia Legislativa. A gente viu que na semana passada foi aberto um prazo para os partidos e bancadas indicarem quem vão ser os integrantes dessa CPI, Marcelo. Esse prazo termina essa semana, já está esgotado. Pelo regimento, os partidos têm que fazer a indicação, né? Os líderes dos partidos e dos blocos parlamentares têm que fazer a indicação. Caso isso não ocorra, partirá aí de outros meios a indicação dos membros.
Só para relembrar, a CPI do aborto foi proposta pela deputada Ana Campanholo, pedido esse que foi assinado por outros 21 deputados, com o intuito de investigar um caso de uma menina de Tijucas, de 11 anos, que teve a gravidez interrompida. Ela foi vítima de um abuso sexual e teve a gravidez interrompida no mês de junho. O caso aí teve repercussão nacional. Serão 9 membros nessa CPI, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo que o PSD e o Bloco Novo MDB têm direito a 2 vagas. Também terão participação nessa comissão o PL, União Brasil, o Bloco Republicanos PDT, PSDB, o PP e o PT, esses cada um com direito a 1 vaga. Provavelmente já pode afirmar, né, que o PL deve ter como indicada a própria deputada Ana Campanholo. É de praxe que quem propõe seja inclusive o relator da CPI. Mas também devemos ressaltar, né, Deluana, que os trabalhos dessa comissão só começam depois das eleições. Isso foi um acordo entre os líderes aqui da Assembleia, porque a Assembleia vai suspender as atividades em função do calendário eleitoral e isso aí comprometeria o andamento do trabalho da CPI. Então, confirmando, já nos próximos dias a gente deve saber então quem vão ser os membros dessa CPI, mas os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito começam somente após as eleições. E na manhã de hoje a gente teve uma entrevista coletiva promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral, falando justamente sobre as eleições de outubro. Vários assuntos foram abordados, inclusive um deles, né, Marcelo, foi o aumento na participação de candidaturas. Esse ano a gente vai ter mais candidatos concorrendo do que nas eleições anteriores. Números expressivos, aumentos nos índices, basicamente por 2 motivos. Primeiro, entre os eleitores, Santa Catarina atingiu quase 5 milhões e 500 mil eleitores. São 5.489 mil e mais alguns eleitores. Houve um registro muito grande no número de eleitores naquela faixa mais jovem, muito em função, ali entre 16 e 18 anos, muito em função de uma campanha realizada pela Justiça Eleitoral para incentivar o voto dessa parcela da população, cujo voto é facultativo, ou seja, quem tem entre 16 e 18 anos não é obrigado a votar, diferentemente de quem tem entre 18 e 70 anos. Com relação às candidaturas que a Deluana falou, esse aumento, em parte, ele é explicado pelo fato de que esse ano nós não teremos mais as coligações para as eleições proporcionais, eleições de deputado, deputado federal e deputado estadual. Com isso, cada partido vai ter que ter uma sua nominata própria. Há o caso das federações, mas bem menor número do que o caso das coligações. Nós tivemos também outros dados interessantes que foram apresentados pelo TRE, como, por exemplo, a questão de que ainda é possível pedir o voto em trânsito, ou seja, a pessoa não vai estar no seu domicílio eleitoral, estará em viagem pelo território nacional, mas ela tem ainda condições de entrar em contato com a Justiça Eleitoral e pedir. A pessoa vota em Florianópolis, vai estar em Cuiabá. Lá em Cuiabá vai ter um lugar de votação para voto em trânsito. Ela vai lá com o título dela e vota, só que aí só pode para presidente. Né? Lembrando que é apenas para presidente. Só que para poder fazer isso, ela tem que avisar antecipadamente a Justiça Eleitoral. Então é importante ficar atento e durante essa coletiva também foi abordado a questão da segurança das urnas eletrônicas e o diretor do TRE, Gonzalo Ribeiro, falou justamente sobre a auditoria que é realizada nas urnas aqui em Santa Catarina. Acompanhe agora a fala dele. A auditoria, essa auditoria de funcionamento da urna é um procedimento que já existe desde 2002. Ele sempre ocorreu nas eleições que nós fazemos com urna eletrônica, mas agora nós, em Santa Catarina, tiramos ele de dentro das instalações da Justiça Eleitoral. Já fizemos no Colégio Catarinense, no Tribunal de Contas da União, na OAB em 2020 e agora estamos indo em 2022 para as dependências do rol da Assembleia Legislativa. Esse então foi Gonzalo Ribeiro, diretor do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, falando sobre esse trabalho de auditoria que é realizado nas urnas aqui no estado. Toda essa reportagem, toda a cobertura dessa coletiva de imprensa realizada pelo TRE já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais. E agora, sobre as nossas redes sociais, que a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Lucas. Oi, tudo bem? Oi, Delu. Oi, Marcelo. Boa tarde. Olá, vocês que nos acompanham em casa. Então, o nosso destaque nas redes foi sobre um projeto de lei aí que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e que prevê aí a adoção nos serviços públicos estaduais de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados para crianças ou adolescentes. Então, os conteúdos aí incluiriam aí materiais impressos,
materiais audiovisuais, materiais sonoros, né? E mesmo aí com caráter didático. É um projeto que passou na Comissão de Direitos Humanos. O texto agora segue aí para aprovação em plenário e esse foi um projeto que teve bastante engajamento nas nossas redes sociais. É um projeto que gerou bastante debate e se você não entrou lá ainda e deixou a sua opinião, eu convido você a entrar no @assembleiasc. É isso aí. Ok, Lucas, muito obrigada. Conversamos então com o Lucas Diniz falando sobre esse trabalho das redes sociais, sempre divulgando o que é notícia aqui no Parlamento. E falando desse trabalho de divulgação, a gente fala agora sobre as novidades que entraram na grade de programação da TVA, a TV da Assembleia Legislativa, que estreou novos telejornais, também programas envolvendo temáticas como cultura, turismo aqui em Santa Catarina e história aqui do estado. O objetivo é levar sempre mais informação para a população aqui de Santa Catarina sobre o trabalho que é desenvolvido aqui no Parlamento. Marcelo. Isso, a programação estreou nesta semana, alguns programas já voltaram ao ar, outros ainda vão estrear, mas o destaque aí que a gente pode apontar entre aquilo que a Deluana falou é a questão dos 3 telejornais, um telejornal pela manhã, outro na hora do almoço e outro no final da tarde, sempre com o noticiário da Assembleia Legislativa e também pautas de prestação de serviço, orientação ao cidadão catarinense. Mas tem muito mais novidade, né, Deluana? Exatamente, a gente preparou um vídeo falando sobre essas novidades, sobre essas estreias desse mês de agosto aqui na TVA. Você assiste agora. A TVA está com novidades. Em agosto, novos conteúdos estreiam no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cobertura jornalística ganha reforço com 3 telejornais diários e uma revista semanal com as principais informações do Legislativo. No Primeira Hora, você começa o dia bem informado sobre a agenda de atividades. O Jornal do Parlamento traz os debates e aprovações de projetos pelas comissões. No TVA Notícias, o resumo das atividades do dia na Casa dos Catarinenses. Tudo com um olhar atento da nossa equipe de jornalismo. Na sexta-feira, as principais notícias estão no Destaques da Semana. É conteúdo selecionado para você se manter bem informado. E as novidades não param. No programa Em Discussão, o debate com especialistas sobre temas de relevância estadual e nacional e que impactam na vida dos cidadãos. Também vem aí mais história de Santa Catarina. Nos programas Fragmentos da História e Memória da Imprensa, as entrevistas com personagens que marcaram época na política e na imprensa de nosso estado. E a programação também vai ganhar novos programas. No Cultura Catarina, um bate-papo com personalidades que se destacam na arte, na música, na dança, valorizando a cultura da nossa gente. E no SC Nosso Destino é Aqui, as visitas a roteiros turísticos que mostram os potenciais de diferentes regiões. Não perca, em agosto, aqui na TVA. Lembrando então que toda essa nova programação pode ser acompanhada no canal da TV da Assembleia Legislativa na televisão e também no nosso canal no YouTube, basta procurar por Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem a sessão ordinária, não temos por enquanto projetos de lei na pauta de votação, apenas moções, indicações e requerimentos. E você pode acompanhar todas as informações sobre a Assembleia Legislativa nas redes sociais, os perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Você acessa por meio do @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.